Amados irmãos, realmente é um momento de grande alegria poder rever os irmãos. Estamos juntos novamente buscando o Senhor. Todos nós participamos da conferência e agora estamos retomando as atividades normais da igreja e especificamente essa comunhão com os irmãos. Nós abordamos por um período de tempo Hebreus capítulo 10, da parte final, e Hebreus capítulo 11, debaixo do tema Aquele que vem virá. Hoje nós vamos iniciar uma série cujo tema é Aguardando a Vinda do Senhor, baseado nas epístolas aos Tessalonicenses. Nós vamos tocar pontos importantes dessas duas epístolas ligadas à volta do Senhor. Vocês devem ter ouvido nas mensagens, na conferência, que principalmente o livro de 1 Tessalonicenses tem uma característica muito importante. No final de cada capítulo se menciona a volta do Senhor. Então, nós sabemos que aquelas palavras visam nos preparar para a volta do Senhor. Por isso, nós vamos abordar hoje alguns versículos do capítulo 1. Versículos esses importantes. Nós precisamos tocar em certas realidades espirituais ligadas à volta do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Nessa introdução à epístola aos Tessalonicenses, Paulo usa a seguinte expressão quando se refere à igreja: a igreja dos Tessalonicenses. Esta é uma expressão bastante interessante. Por quê? Porque nós geralmente lemos porções da Bíblia que falam que a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, desculpe. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui nós temos a expressão igreja de Deus. A igreja é de Deus. Isso é algo maravilhoso, é algo que nós precisamos perceber. A igreja é de Deus. Mas não somente temos essa expressão, igreja de Deus. Em Romanos, capítulo 16, versículo 16, diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Aqui fala das igrejas de Cristo. A igreja em cada localidade é de Cristo. Não é algo maravilhoso? A igreja é de Deus, a igreja é de Cristo. Mas 1 Tessalonicenses 1:1 nos diz a igreja dos Tessalonicenses. Nós já havíamos compartilhado sobre isso no passado. A igreja é de Deus, a igreja é de Cristo, mas também a igreja é dos Tessalonicenses. Nesse caso, quando se refere à igreja em Tessalônica.
para nós que moramos em Uberaba, a igreja dos uberabenses. Aqui nos mostra que a igreja também pertence a nós. Isso é alguma coisa muito importante nos tempos finais. Nós temos um sentimento claro, sentimento forte, que a igreja é de Deus, que a igreja é de Cristo, mas a igreja é nossa também. A igreja pertence a você, pertence a mim. Quando eu tenho tal visão, quando eu tenho tal sentimento, o que acontece comigo? Eu sinto a minha responsabilidade pela igreja. Você sabe que no meio cristão, há alguns filhos de Deus, alguns cristãos, que têm o sentimento, não, a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo. Não, a igreja é dos irmãos ali, é daqueles que cuidam. Não tem um senso de que a igreja também pertence a mim. Não tem um senso de responsabilidade. Quando eu sei que a igreja pertence a mim, eu tenho um sentimento diferente. Por exemplo, tem um carro na rua. Você passa pelo carro, você não tem nenhum sentimento. Por quê? Porque o carro não pertence a você. Mas quer ver uma coisa? Você está ali parado, você vê um carro, você não tem nenhum sentimento para com aquele carro. Daí o dono do carro chega e diz assim, está vendo esse carro? Daí eu disse, sim, estou dando para você. Na hora que ele dá para mim, o meu sentimento para com aquele carro muda, porque agora o carro é meu. Está vendo? Então, esse sentimento de que a igreja pertence a mim é muito importante, principalmente nesses tempos finais. Nesses tempos finais, todos nós precisamos ter o sentimento, a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo, mas também a igreja pertence a mim. Eu tenho uma responsabilidade. Daí o que vai acontecer? Eu vou começar a cuidar da igreja. Se o carro não é meu, eu não cuido do carro. Mas se o carro é meu, eu cuido do carro. Nós precisamos perceber, por exemplo, os irmãos na igreja. Eles não são simplesmente irmãos, são meus irmãos. Quando eu digo meus irmãos, isso traz um vínculo pessoal, traz um forte sentimento. Esse irmão é meu irmão. Ele não é simplesmente um irmão, ele é meu irmão. Agora, nesse momento de pandemia, distanciamento, esse sentimento é extremamente importante. Por quê? Nós dependemos do cuidado e da oração de todos os irmãos e irmãs. E nós desejamos o quê? Que todos os irmãos e irmãs tenham o sentimento de que eu tenho que cuidar de cada um. Não é verdade? Isso então é um ponto que nós precisamos tocar. A igreja é de Deus, a igreja é de Cristo, mas a igreja também pertence a mim. Os irmãos na igreja são meus irmãos. Eu tenho uma responsabilidade. Eu posso cuidar dos irmãos, eu posso alimentar os irmãos. Não é isso? Eu posso interceder pelos irmãos. Então, é um sentimento muito importante agora, quando estamos ligados à volta do Senhor. Mas o que é maravilhoso é que nesse capítulo 1, versículo 1, ele diz, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus. A igreja não somente pertence a Deus, a igreja está em Deus. Aqui nós vemos uma união
orgânica. Isso aqui é muito importante. Sabe por que a igreja também é minha? Porque eu estou em Deus. A igreja é de Deus. A igreja é de Cristo. Mas porque eu estou em Deus e em Cristo, a igreja pertence a mim. Se eu não estou em Deus e não estou em Cristo, a igreja não pertence a mim. Os irmãos estão percebendo? Estar em Deus porque nós estamos numa união orgânica com Deus. E essa união orgânica, o Senhor Jesus já havia mencionado no Evangelho de João. João 14, 20 diz: naquele dia vós conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Está vendo? Nós estamos no Senhor e o Senhor está em nós. Nós temos uma união orgânica. E porque nós estamos nessa união orgânica, nós temos um sentimento de que pertencemos a algo e algo também pertence a nós. Eu cuido e apacento os irmãos porque os irmãos são meus irmãos. Por que eles são meus irmãos? Porque estou em Deus, porque eu estou em Cristo. E é em Deus e em Cristo que nós temos comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Esse momento de dificuldades, de tantos problemas e tribulações, é um momento de nós nos apropriarmos, tomarmos posse de uma realidade. Nós estamos unidos organicamente com o Senhor. É o momento de nós orarmos ao Senhor: Senhor, revela isso de uma maneira viva para mim. De que eu estou em você, você está em mim. Isso muda o nosso modo de relacionamento com o Senhor. Esse momento de pandemia tem trazido muitos sofrimentos, mas também tem trazido experiências novas, experiências mais profundas com o Senhor. E essa experiência da nossa união orgânica com o Senhor é uma experiência fundamental. Nós precisamos aprender a ter comunhão com o Senhor, baseado nessa união orgânica. Mais tarde nós veremos um versículo sobre isso. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, nos é dito, o Senhor disse assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele é a videira, nós somos os ramos, está vendo? Nós estamos nele. E ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Isso quer dizer o quê? Quando eu vivo essa experiência orgânica com o Senhor, aparece um fruto espiritual em primeiro lugar. Daí nós aprendemos que sem o Senhor nada podemos fazer. E olha só também João 17, 21, que diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa unidade de onde vem? Vem das ideias que temos em comum? Vem das doutrinas que temos em comum? Não! A nossa unidade vem da vida divina. É porque nós estamos no Senhor e o Senhor está em nós. Veja a realidade que Paulo apresenta aos Tessalonicenses. Ele diz: a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus. Agora vamos ver algo ligado a essa comunhão com o Senhor na união com Ele.
1 João, capítulo 1, versículos 1 a 4. Versículo 1 diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Preste atenção aqui, amados irmãos, amadas irmãs. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto é resultado de comunhão. Só é possível experimentar isso se estivermos em comunhão com o Senhor, em união orgânica com Ele. Nós ouvimos, nós vimos, nós contemplamos e nós apalpamos. São ações nossas. Mas por que nós conseguimos fazer isso? Porque Ele se manifesta a nós. Versículo 2. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho e vô-la anunciamos. Então isso é resultado de comunhão. Nós ganhamos do Senhor porque o Senhor se revela a nós. E nós falamos com o Senhor. Então o que o apóstolo João fala no início de 1 João é resultado da comunhão dele com o Senhor. Versículo 2 diz: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Toda manifestação de Deus a nós é comunhão de Deus conosco. Amados irmãos, amadas irmãs, é o momento de nós aprendermos a ter comunhão com o Senhor, de uma maneira viva e real. E o versículo 3 diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ele diz: o que nós vimos e ouvimos, nós anunciamos a vocês. Para quê? Para que vocês tenham comunhão conosco. Daí ele acrescenta: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então ele nos convida para essa comunhão, a comunhão do Deus triuno. Por que nos convida? Porque nós temos uma união orgânica com Ele. Nós estamos em Deus e em Cristo. E Deus e Cristo estão em nós. Não é algo maravilhoso, irmãos e irmãs? E ele diz no versículo 4 de 1 João 1, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amados irmãos, amadas irmãs, é nessa comunhão que nós temos alegria. No momento de dificuldades, de sofrimentos, é possível ter alegria. Alegria que vem da comunhão com o Senhor. Amém? Tá, esse é um ponto que nós precisamos tocar em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Agora, nós vamos dar uma olhada nos versículos 2 e 3. Vamos tocar nas realidades dos versículos 2 e 3. No versículo 2 diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Porque nós somos a igreja de Deus. E nós estamos em Deus. E a igreja pertence a nós.
nós temos um sentimento especial para com todos os irmãos e irmãs. E nesse sentimento especial para com todos os irmãos e irmãs, aqui tem a questão de nós orarmos pelos irmãos. Aqui diz, mencionando-vos em nossas orações. E sem cessar, recordando-nos diante de Deus nosso Pai. Tá? Recordando. Orar e se lembrar dos irmãos. Nesse tempo que vivemos hoje, todos os dias, eu me lembro dos irmãos. Eu não posso contactá-los pessoalmente, mas eu posso me lembrar de cada um. Eu posso orar por cada um. Não é? Você também não pode fazer isso. A igreja pertence a você. Os irmãos pertencem a você também. Nós não podemos orar uns pelos outros. Nós nos lembramos uns dos outros. Muitas vezes, nossa mente fica ocupada com os problemas que estamos enfrentando. Não é? Tem um problema aqui que eu tenho que resolver, tem um problema ali que eu tenho que resolver. Mas, que tal nós nos lembrarmos dos irmãos, pararmos um momento, lembrarmos dos irmãos e orarmos por cada um? Isso é alguma coisa muito importante. Principalmente nesses tempos finais em que estamos aguardando a vinda do nosso Senhor. Graças a Deus, pela igreja, pela vida da igreja. Ó irmãos, eu não sei o que seria de mim se não tivesse a vida da igreja. Quando eu vejo os irmãos, eu ganho força. Quando eu vejo os irmãos, eu sinto alegria. Não é verdade? Você também não sente isso? É uma realidade que Deus está dando a chance para nós experimentarmos, não é? Então, lembrarmos dos irmãos e orarmos pelos irmãos. Daí no versículo 3, fala da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos na conferência que a melhor tradução é a obra da fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. 3 pontos fundamentais da nossa vida: fé, amor e esperança. Nós temos que cuidar desses 3 pontos da nossa vida espiritual. Porque se eu não tiver fé, amor e esperança, eu não tenho nada. O que sustenta a minha vida cristã? O que sustenta a minha vida espiritual? Não são a fé, o amor e a esperança? Por isso nós sempre temos que ver sobre como está a nossa fé, como está o nosso amor e como está a nossa esperança. Se temos qualquer problema em cada um desses pontos, nós temos que ir diante do Senhor e nós temos que falar com o Senhor. Senhor, olha para a condição da minha fé, do amor e da esperança. Claro, o Senhor é a fonte de tudo isso. Mas eu não vou entrar nesse aspecto no momento. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu tenho fé, essa fé me leva a agir. Essa fé me leva a ter um viver. Um viver de acordo com a fé, de acordo com o que eu creio. Não é um viver qualquer. A fé me leva a ter um viver
E esse viver é de acordo com o que eu creio. É de acordo com o que diz a palavra de Deus. Essa questão da fé é muito importante. Eu gosto muito de dar o exemplo daquele malabarista ou equilibrista que atravessou uma catarata caminhando sobre um cabo de aço. Então, ele fez essa apresentação. Ele atravessou a catarata caminhando sobre um cabo de aço. E quando chegou do outro lado, todo mundo estava aplaudindo. Daí ele perguntou para uma das pessoas: agora, eu vou voltar, eu vim caminhando, mas eu vou voltar agora com um carrinho de mão. Eu vou agora levar esse carrinho de mão e caminhar sobre o cabo de aço, voltar para o outro lado. Você acredita que eu consigo isso? Daí o cara falou: acredito. Então ele disse para o cara: então entra no carrinho de mão. O cara falou: não, eu não vou entrar não. Por que ele não entrou? Porque ele não queria entrar, apesar de ter dito, eu acredito, porque na verdade não acreditava. Irmãos, nesse momento tão difícil, o Senhor Jesus também diz para nós, o Senhor diz para nós: entra no meu carrinho de mão, eu vou levar você para o outro lado. Você vai entrar ou não vai? Crê ou não crê no poder de Deus? Está vendo? A fé leva a uma ação. Lembre-se disso. Você crê que a igreja também pertence a você? Se você crê, tenha uma ação condizente com essa fé. Amém? Agora, um outro ponto, o labor de amor. Se você tem amor, você tem o labor. Você trabalha mesmo sofrendo. Nós sempre tomamos como exemplo de amor o amor de mãe. Mãe cuidando de crianças, cuidando dos filhos. A Mariana está cuidando de gêmeos, né? É um labor duplo. Cansa ou não cansa? Cansa. Mas esse labor vem do amor. Se não tivesse amor, teria esse labor? Não, deixa chorar. Deixa chorar. Mas não deixa chorar. Por quê? Porque ao ouvir o choro, isso dói no coração. Dói no interior. É porque existe o amor. E porque existe o amor, existe o labor. Nesse momento, todos nós necessitamos de amor. Não é verdade? Você não tem necessidade de se sentir amado? Se você tem amor para com os irmãos, você também terá labor. Você irá cuidar, você irá orar, você irá se lembrar. Não é verdade? Labor que vem do amor. Isso é um ponto prático. Eu não estou falando aqui doutrina. A fé leva à ação. O amor leva ao labor. E também nós temos a perseverança da esperança. Quando nós temos esperança, nós perseveramos. Nós perseveramos porque nós acreditamos, nós cremos. Nós temos esperança. Por isso nós perseveramos. Por exemplo, eu e você esperando em um determinado lugar a vinda de um irmão. E a gente espera e o irmão não aparece. Daí eu digo para você, ele não vem mais.
Não vem mais, eu vou embora, eu vou para casa. Por que eu vou para casa? Porque eu não tenho mais esperança que ele venha. Por isso eu não persevero. Agora, eu quero perguntar a você, amado irmão, você vai embora comigo ou você diz, não, ele virá, eu vou esperar. Se você continua esperando, se você persevera, é porque você tem esperança. E agora eu vou aplicar ainda também nessa questão do cuidado e apacentamento. Esses irmãos que você está cuidando, que eu estou cuidando, você acredita que Deus irá transformá-los? A pessoa por quem você está orando, você está perseverando em oração? Você diz, não, já orei por 2 anos, não aconteceu nada, não vou orar mais. Então, você não tem mais esperança, e porque não tem mais esperança, você não persevera. Mas se você tem esperança, o Senhor vai salvá-lo. Eu vou orar porque o Senhor vai salvá-lo. Se for necessário, eu vou orar mais 10 anos. Porque eu creio que o Senhor vai salvá-lo. Eu tenho esperança. Está vendo? A igreja é minha, a igreja é sua. E como nós devemos viver a vida da igreja? É com fé, amor e esperança. Está vendo? Esses pontos são pontos importantes de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículos 2 e 3. Agora vamos dar uma olhada no versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Aqui Paulo fala sobre como ele levou a palavra de Deus aos Tessalonicenses. Isso é muito importante. Por quê? Porque aqui nos mostra como nós devemos levar a palavra, dentro, claro, da porção e da possibilidade e da estatura espiritual de cada um. O Evangelho, aqui diz, nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Evangelho não é somente palavra, mas aqui diz, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. É palavra em poder no Espírito Santo. Está vendo? Então, quando eu estou buscando a palavra de Deus, labutando na palavra de Deus, ganhando a palavra de Deus para a minha vida, eu não estou tocando somente uma letra, mas tocando a palavra do Senhor no Espírito. E quando eu ganho essa realidade e eu quero transmitir essa realidade, como que eu transmito? Não somente em palavra, mas em poder no Espírito Santo. Eu tenho que falar no Espírito, com a autoridade que Deus me deu. É assim que nós transmitimos palavras uns para os outros. É assim que nós devemos cuidar uns dos outros com o Evangelho, com a palavra de Deus. E aqui diz, em plena convicção. Eu preciso crer nisso que eu estou falando. Não adianta eu falar uma palavra na qual eu não creio. É importante crer naquilo que estou falando. Tem um versículo que diz, eu criei por isso que falei. Tá certo? E não somente palavra no poder, no Espírito
e falar a palavra com convicção, é importante também o nosso procedimento, o nosso viver, o nosso testemunho. Tudo isso por amor aos irmãos, por amor às pessoas. Nesses tempos finais, o Senhor está nos preparando para a sua volta e Ele está nos chamando a cada um de nós, para que nós juntos cuidemos uns dos outros, porque Ele quer que todos nós sejamos arrebatados juntos. Nesse momento aqui eu vejo há muitos participantes. Qual que é o meu desejo? É que todos os que estão participando sejam arrebatados. Não é maravilhoso? Não é isso que está no coração de Deus? Não é por isso que Deus fala conosco? E não é por isso que nós estamos cuidando uns dos outros? Eu não quero que nenhum irmão e irmã fique para trás. Nem tampouco eu desejo que eu fique para trás. Por isso eu busco o Senhor. Então aqui diz, é a maneira como nós devemos transmitir a palavra uns para os outros nesse momento. Mas, agora, um outro ponto é como nós devemos receber a palavra nesse momento. Esse é um outro lado. Então o versículo 5 diz como nós devemos levar a palavra aos irmãos nesse momento. E o versículo 6 nos mostra como nós devemos receber a palavra que os irmãos trazem a nós. E quando estou falando dos irmãos, não somente se refere aos irmãos que estão na frente, se refere à sua palavra, a palavra que você está levando para os demais e a palavra também que os demais irmãos estão trazendo para você. Eu fico muito alegre porque muitos irmãos enviam versículos para mim. Por quê? Porque estão me apacentando. Então, no versículo 6 diz, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Olha só, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. No meio da tribulação, receber a palavra com alegria do Espírito Santo. Você pode dizer, como que eu posso receber a palavra com alegria se estou no meio de muita tribulação? Como esse versículo diz, é possível receber a palavra com alegria no meio de muita tribulação. Por quê? Porque é por meio do Espírito, é com a alegria do Espírito Santo, é a alegria que vem de Deus, não é a alegria que vem das circunstâncias. E eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, esta é uma lição que todos nós estamos aprendendo. Você não está aprendendo? Eu estou aprendendo essa lição todos os dias. Todos os dias chegam tantos problemas aos meus ouvidos, tantos pedidos de oração, tantas situações difíceis. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a receber a palavra com a alegria do Espírito Santo. A razão da minha alegria não são as circunstâncias, mas a fonte da alegria é o Espírito Santo. Essa é a lição destinada a mim e é destinada a você. É uma lição fácil? Não é. Mas Deus está criando as circunstâncias para que nós aprendamos essa lição. Não é verdade? E essa palavra, quando chega a nós, produz um resultado. E esse resultado está nos versículos 9 e 10. Esses resultados estão nos versículos 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam
Que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Preste atenção aqui, amados irmãos. Quando os tessalonicenses receberam a palavra, qual foi o resultado? Preste atenção. Paulo levou a palavra e ele nos mostra como levou a palavra. Aqui, mais tarde, nos mostra como eles receberam a palavra. Como a palavra foi transmitida de maneira adequada e foi recebida de maneira adequada, surgiu um resultado. Qual foi o resultado? Deixar os ídolos, se converter a Deus, servir o Deus vivo verdadeiro e aguardar dos céus a vinda do Senhor. Aguardar dos céus o seu Filho. Preste atenção a esses 4 pontos. Deixar, converter, servir e aguardar. A palavra de Deus produz isso em nossas vidas. Estamos aqui. Deus quer operar em nós. Que a cada dia que vamos recebendo a palavra, nós deixemos as coisas que não prestam para trás. Nós possamos todos os dias nos converter ao nosso Deus vivo e verdadeiro. Que todos os dias possamos servir o nosso Deus. De que maneira? Servindo a igreja. Servindo os irmãos. E ao mesmo tempo, enquanto fazemos isso, aguardamos dos céus a vinda do nosso Senhor. Não é maravilhoso? Deus quer fazer isso na sua vida e na minha vida. E Deus nos colocou juntos. Amados irmãos, vocês pertencem a mim e eu pertenço a vocês. Quando terminar a mensagem, quando olharmos cada uma daquelas janelinhas, cada irmão e irmã daquela janelinha pertence a você. E você pertence a cada irmão e irmã daquela janelinha. Não é bom? Que o Senhor nos abençoe. Amém.